Boa noite. Batizar criança é pecado? Existe algo que condene essa prática? Estava reunido com algumas pessoas, né? E esse debate ele veio, né? Para a gente começar a falar sobre isso. Então me perguntaram o que eu achava dessa prática de batismo de criança, né? Não vejo nada, não tenho problema nenhum quanto a isso. O problema é que as pessoas se levantam, né, para defender aquilo que elas acreditam, né? E as denominações que passaram para elas, né? Os estatutos, né, que as igrejas às vezes têm. Uns condenam essa prática, outros acham que a criança tem que pelo menos atingir a idade da razão, que é ali pelos 7 anos, né, de idade, e outros acham que não pode de jeito nenhum. Tem que ter uma certa autoridade sobre si para decidir o que ela quer ou não. Umas se baseiam, né, naquele capítulo de Marcos, capítulo 16, onde vai dizer, né, que aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Então diz, está vendo aí? Ela tem que primeiro saber o que ela quer. Outros dizem que não. O filho é meu e está sobre a minha autoridade, então eu vou lá e marco e a criança vai ser batizada. Outros subentendem que não, a criança tem que ser apresentada. A criança é apresentada na igreja e depois, quando ela subir melhor, né, quando ela ficar maior, ali pela idade da razão, com os 7 anos, então ela pode sim ser batizada. Acontece que cada igreja ela tem um estatuto, né? E isso tem que ser respeitado. E não acusar, né? Como eu ouvi, questão de acusar a igreja católica sobre ter introduzido isso, né? Como um mandamento de fazer com que a criança seja batizada, e isso é um erro. A igreja ela não tem culpa nenhuma disso, até porque essa instituição, né, como igreja, ela veio muito depois ali do século I. Em nenhum momento Cristo ou os apóstolos eles tinham a intenção de fundar uma igreja católica. Esse nome católico ele começa a aparecer ali com Inácio de Antioquia, né, que é um dos pais da igreja. Inácio de Antioquia ele vai ser discípulo do apóstolo João, né, ele vai ser bispo ali da cidade de Antioquia, na Síria. Então ele usa esse termo, né, católicos, né, que vem do grego, né, católicos, né, com K, quer dizer universal. A intenção era que fosse uma igreja espalhada pelo mundo, né, mas isso vai se tornando forma até se tornar uma instituição. Mas os pais da igreja em si, vai passando de século em século, eles já faziam essa prática, né? Orígenes, que é um dos pais da igreja, já ali no terceiro século, né? Ele vai dizer, assim como era de costume fazer, que continue sendo a prática do batismo de criança. Então, quando começa a haver os concílios, que são reuniões para fazer debate sobre algumas questões levantadas, isso também foi levantado, né, no concílio de Cartago, ali em 253 depois de Cristo, né? Isso vai ser decretada a questão do batismo, né, de você batizar crianças. O problema todo é que não é um problema, né, é que vai se passando os anos, então vem aquilo que a gente chama de reforma protestante, né, ali com Martinho Lutero e a questão do Gutenberg, que é um grande homem também, né? Que se você tem uma Bíblia hoje, agradeça, né? Tem o Gutenberg, né? Que é o homem ali da imprensa. O que acontece é que Martinho Lutero vai criar aquilo que a gente chama de reforma protestante, vai começar com ele, né? E ali se criam aquilo que a gente chama de igreja histórica ou tradicionais. A igreja anglicana, a igreja luterana, a igreja batista, né? A igreja presbiteriana, a igreja batista, e depois de um tempo, né, vem a igreja metodista. Essas igrejas, né, elas divergem ali, né, vêm ali da reforma protestante, né, então elas são históricas e elas têm os seus estatutos, né, e cada uma é regida, né, cada uma tem as suas leis e nós temos que seguir. Eu, por exemplo, onde eu estou, ela tem um estatuto, eu estou feliz, então eu sigo. Algumas denominações batizam criança, mas não dão ceia, há de se respeitar, né. Outro homem muito interessante, né, que é Agostinho, ou Santo Agostinho, lá pelo ano 400, ele vai falar, né, que em momento algum o batismo de criança tem que ser criticado. Então isso vem de muito longe, né, isso vem de muito distante. Então temos que entender que o batismo, a igreja ela entende que substituiu aquilo que a gente chama de circuncisão. No judaísmo existia circuncisão, ali o prepúcio, né, do menino ele era cortado e tal, em todo o ritual ali. Jesus, mesmo ele passa por isso. No capítulo 2 de Lucas, a gente vai ver que Maria e José, Maria está grávida, Jesus ele nasce, né? Então Maria ela passa por um período de purificação de 7 dias. No 8º dia, Jesus ele é circuncidado. Passam-se mais 33 dias, que é o período de purificação.
de Maria para o menino, isso, né, quer dizer do menino. Então Jesus ele é levado ao templo para ser apresentado ao sacerdote, né? E ali leva-se, né, na questão financeira, né, que não era muito boa, um par de rolinhas ou pombos, né, para que seja feito o ritual, né? Então, o que muitas igrejas também pegam? Olha, Jesus não foi batizado, Jesus ele foi apresentado. Então, a minha igreja ela apresenta. Então, são essas divergências que acontecem no mundo atual, de que igrejas condenam o batismo, igrejas não condenam o batismo, e igrejas condenam que a criança ela tem que ter uma certa idade, maturidade, e tem igrejas que não. Não, eu sou responsável pelo meu filho e não, a criança vai ser batizada. Então, a minha resposta é o seguinte: se você está feliz na sua igreja, siga os estatutos da sua igreja. Não condene o que a outra igreja faça, ou que a outra denominação faça. Respeite o espaço dos outros, porque as pessoas também têm que respeitar o seu. Então, quando você vê esse tipo de situação acontecendo, foi uma inovação litúrgica que aconteceu. Então, nós temos que subentender que isso hoje faz parte, né, da prática de algumas denominações e de outras não. E desde o momento que eu respeito o seu espaço, você respeita o meu espaço, nós vamos ser felizes. Temos que entender que cada igreja ela tem um estatuto, ela tem regras, e isso há de ser respeitado. Na minha igreja tem umas, na igreja de pessoas também tem outras. É esse respeito mútuo que tem que haver, né? Que no judaísmo havia a prática da circuncisão, que isso começou com Abraão, não foi nem com Moisés, isso começou com Abraão, né? Com o mandamento de Deus sobre essa ligação entre o homem e Deus, fazia a circuncisão de todo macho. E quando era a menina que era nascida, isso era dobrado. Se Maria ficou 40 dias com a menina, quando nasceu a menina, esse número ele era dobrado. Então, com Moisés veio sim a lei da circuncisão, mas com Jesus veio a renovação no batismo. Se você olhar o livro de Paulo, Paulo ele afirma isso. Paulo no livro dele, a Colossenses, na carta aos Colossenses, né, capítulo 2, ali no versículo 11 e 12, ele confirma o batismo em substituição à circuncisão. O judeu, até hoje, ele pratica a circuncisão. Mas nós que somos evangélicos, nós que acreditamos em Cristo, entendemos que não. O batismo, ele substituiu a circuncisão. Agora, há de você entender que se na denominação de alguém faz o batismo de criança, respeite. Agora, se na denominação de B faz o batismo e não dá a ceia, respeite. Se na denominação de outro faz os dois, amém, respeite. Seja feliz com a sua denominação e respeite o espaço dos outros. E a resposta é: o batismo, na minha concepção, ele substituiu aquilo que o judaísmo tinha, que é a circuncisão. É o que eu acredito, é o que eu penso, mas acima de tudo, é o respeito para com a denominação dos outros. Que Jesus os abençoe e que você entenda que o respeito é o princípio de tudo. Seja feliz com a sua liderança, seja feliz com a sua igreja, respeite os seus estatutos e respeite as denominações dos outros. Que Jesus os abençoe. Amém?